Salve, salve galera, salve nação rubro-negra, salve torcida corintiana. Meus amigos, Corinthians campeão da Copa do Brasil, Vasco passa vergonha mais uma vez aí, o time da Leila Pereira, né? A Leila Pereira que quer comprar o Vasco aí, meus amigos, passando vergonha. Gente, é o que eu sempre digo, mano. O Vasco, ele é o time da piada, mano. Eu vi um torcedor do Vasco cantando que o Vasco é o time da virada, o time do amor. O Vasco é o time da piada. Corinthians campeão. Parabéns, Corinthians. Vocês fizeram aí um grande favor pra gente, cara, porque a gente viu muito torcedores vascaínos aí falando do Flamengo depois da derrota pro PSG. Só dando fogos aqui, ó. Só pros vascaínos ter noção, mano, de como pra nós flamenguistas é muito orgulhoso ver o Corinthians ser campeão. Por quê? Sem clubismo, cara. O Corinthians ganhou porque mereceu, mano. O Corinthians tirou o Palmeiras, finalista da Copa do Brasil aí, tirou o Palmeiras, agora foi campeão em cima do Vasco com muito méritos. Primeiro jogo horroroso em casa, o Corinthians não jogou nada, mas o Corinthians, ele pensou assim, o Dorival, vou segurar o jogo aqui em casa para me resolver no templo do futebol, que é o Maracanã. Parabéns, Corinthians, mas galera, antes da gente começar o vídeo aí parabenizando o Corinthians, peço para você que chegou no canal agora, se inscreva no canal, você corintiano, você vascaíno, desculpa a zoeira, mas é porque vocês é rival nosso, mano, aí não tem condições. Vocês torceram contra nós, né, no Mundial de Clubes, a gente hoje fez a retribuição aí, vai Corinthians, então se inscreva no canal, acione o sininho das notificações aí, e vamos que vamos, porque, cara, fim de jogo no Maracanã, o time do Corinthians, campeão da Copa do Brasil pela quarta vez, né? O Corinthians é tetra campeão da Copa do Brasil e jogou com méritos, tá? O Corinthians ele soube segurar o jogo ali como um time maduro, tá? Um time que jogou para ser campeão. Enquanto o Vasco estava jogando tudo para ser campeão, o Corinthians ele fez só o máximo possível. Vou fazer os gols necessários, vou me segurar aqui e o Vasco que corra atrás do resultado. O Corinthians, gente, para vocês terem uma ideia, o Yuri Alberto vem aí numa fase muito ruim, muito criticado, mas o cara foi lá, fez aí um gol, deu uma assistência, foi o cara do jogo, o Yuri Alberto. Só que a gente tem que destacar, gente, o que o garoto Breno Bidon fez no jogo foi brincadeira, né? Eu falei desde o começo do jogo. Eu tava comentando no grupo do WhatsApp ali durante o jogo ali, que tem um amigo nosso corintiano, e eu falando, o Breno Bidon é o melhor jogador do Corinthians no jogo. Acabou o jogo, mesmo com o Yuri Alberto fazendo o gol e dando assistência, né, ele perdeu até um gol ali. O Depay fez o gol do título, né? O Yuri Alberto foi o cara do jogo ali. Mas o Depay fez o gol do título, a gente tava até comentando, pô, tem que tirar o Depay. Mas vocês verem como a estrela do técnico Dorival, que é um cara aí que sabe, tem experiência no futebol, né? O Dorival Júnior, ele manteve o Depay no jogo. E por coincidências do destino, gente, o futebol tá a favor do Dorival Júnior. O Depay fez o gol do título com um passe do Yuri Alberto, o cara mais criticado aí depois de muitos tempos, né? O Yuri Alberto tá numa fase terrível, conseguiu fazer um gol, deu uma assistência, perdeu um gol ali que para mim é um gol que dava para fazer. Ele foi tentar dar aquela chapada por cima para fazer um golaço, mas aquela bola ali é você pegar e chutar pro gol. Fez o dever de casa o Corinthians. Trouxe o título para Itaquera. Até hoje o Flamengo era o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Agora o Corinthians conquistou seu tetracampeonato pela quarta vez. Parabéns, Corinthians. Dia 28 de fevereiro, né? De 28 não. Eu acho que por conta da Recopa Sul-Americana, eu acho que a data vai ser remarcada da Supercopa do Brasil. Mas em fevereiro, ou no começo de março, a gente espera aí o Coringão aí na final da Supercopa do Brasil. Então, parabéns para o Corinthians. Eu trouxe aqui alguns números do jogo para vocês, algumas estatísticas do jogo, para vocês verem que o Corinthians ele não precisou de muitas finalizações para ser campeão. Tá? O Vasco finalizou 17 vezes contra 6 do Corinthians. O Vasco acertou 5 bolas no alvo, meus amigos. 5 bolas no alvo. O Corinthians acertou 2 bolas, entre elas os 2 gols do título. Posse de bola, o Vasco terminou com 62% de posse de bola. O Corinthians com 38%. Faltas cometidas, 12 do Vasco, 16 do Corinthians. Cartões amarelos, 3 do Vasco, 4 do Corinthians.
Impedimentos, 3 do Corinthians, 1 do Vasco. Escanteios, 5 para o Vasco, 1 para o Corinthians. E o cartões vermelhos, teve um cartão vermelho ali para o auxiliar do Dorival Júnior. Então o Corinthians ele não precisou de muito para ser campeão, tá? O Corinthians ele fez só o dever de casa. Parabéns aí para o Corinthians, então. Vai disputar Libertadores o próximo ano. E os gols do jogo, como eu falei para vocês antes de encerrar o vídeo aqui, foi do Yuri Alberto para o Corinthians, abrindo o placar. Depois o Nuno Mendes empatou o time do Vasco. E o Memphis Depay, no passe do Yuri Alberto, decidiu o jogo, tá? Vamos mudar de assunto, gente. Parabéns para o Corinthians novamente, campeão da Copa do Brasil. Desbancou aí o Vasco. E para o corintiano é muito bom, para nós flamenguistas também é bom. Por quê? Porque a gente viu chuva de palmeirenses aí torcendo a favor do Vasco. O Palmeiras ficou no cheirinho aí o ano inteiro, aí 2 títulos, né, perdidos para o Flamengo aí. E agora o Vasco perdeu para o Corinthians. Muito bom. Os 2 times, os maiores vices do futebol brasileiro aí, Corinthians e Vasco. Vasco e Palmeiras aí, em união juntos aí, ficaram mais uma vez no cheirinho, tá, gente? Então, vamos, que o Corinthians hoje, ele orgulhou a gente. Bem, vamos falar aqui agora sobre um assunto no Flamengo, tá? E parabéns, antes de falar sobre o Flamengo, sobre o Felipe Luiz, parabenizar o Dorival Júnior também, que chegou ao tetracampeonato da Copa do Brasil. O Dorival Júnior foi campeão com Flamengo, Santos, Corinthians e São Paulo. Parabéns, Dorival Júnior. Igualou o Luiz Felipe Scolari, que também tem 4 títulos aí como o maior técnico campeão da Copa do Brasil. Todos os campeões da Copa do Brasil são eles. Cruzeiro, 6 títulos, o maior campeão da Copa do Brasil disparado. O Grêmio e o Flamengo vem em segundo lugar com 5 títulos. Corinthians e o Palmeiras têm 4 títulos, o Atlético Mineiro tem 2. Aí vem aquela fila de times com o título. Atlético Paranaense, Criciúma, Fluminense, Inter, Juventude, Paulista de Jundiaí, Santo André, Santos, São Paulo, Sport do Recife e Vasco da Gama aí. E são todos esses os campeões da Copa do Brasil. O Botafogo não tá nesse meio aí, tá, Botafogo? Isso aí é para poucos, tá, gente? Copa do Brasil é para poucos. Bem, gente, vamos falar sobre Felipe Luiz para encerrar o vídeo aqui, porque o Flamengo ele colocou um contrato na mão do Felipe Luiz, na mesa do Felipe Luiz aí. Segundo o GE. Globo aí, o Flamengo colocou um contrato de 2 anos para o técnico Felipe Luiz, tá? O Flamengo aí colocou essa proposta aí de 2 anos. O Felipe Luiz tem um contrato encerrando agora nesse ano. O contrato seria renovado. O Felipe Luiz ficaria até dezembro de 2027. A expectativa é que o técnico ele renove com o Flamengo até, no mínimo, do Natal, dia 25 ali. O Felipe Luiz, que está de férias, né, visitou o CT do Atlético de Madrid, ele pode já voltar para o Brasil, ou então de lá mesmo ele dá o ok para o Flamengo aí. O que falta, gente, o imbróglio aí dessa renovação do Felipe Luiz é o seguinte: o que falta é só a valorização salarial que o staff do treinador está pedindo para ele, tá? O Flamengo também aí de forma oficial nas redes sociais parabenizou o Juninho aí, e o Juninho também, lógico, com todo o amor e carinho que teve esse ano pelo Flamengo, ele postou nas redes sociais a seguinte frase: ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho, vestir o manto sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025. Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança, jogar no Maracanã e ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria. Conheci grandes jogadores que até pouco tempo via pela TV, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores aí, quais sou fã. E sim, eu vivi tudo isso, agradeço a todos, obrigado aí, Juninho, que vai para o Pumas do México aí. Agora ele é jogador oficial do Pumas. O Flamengo finalizou a negociação com o jogador, com o time mexicano, e Juninho vai para o Pumas, tá? Dito isso, galera, vou ficando por aqui, parabenizando o Corinthians pelo título e o Vasco
pelo título também de Tentei, mas não consegui. Saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo.